Atenção! As opiniões expressas durante este episódio do Fala Atípicos são de responsabilidade exclusiva dos participantes. Nosso podcast é um espaço aberto para compartilhar experiências e perspectivas diversas, e não necessariamente reflete a opinião ou posicionamento oficial do Fala Atípicos. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Fala Atípico. O Fala Atípico veio para desmistificar, orientar e informar a comunidade atípica e também toda a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência e mostrar para você que é possível. Gente, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, nos siga no Instagram, no Facebook. Também estamos no Spotify e tem o nosso site, é claro. Não fique de fora para você saber essas informações maravilhosas que só o Fala Típico proporciona para você. Gente, hoje estamos aqui com a Claudinha, Cláudia Mendes, isso mesmo, gente, mãe atípica. Gente, já vou falar aqui para vocês, mãe atípica, escritora, olha, já vai lá nas redes sociais da Claudinha e segue lá que vocês vão ficar por dentro. Ela vai falar um pouquinho desse livro para gente. E com o Cauê. Vou deixar a Claudinha se apresentar para gente, falar um pouquinho sobre ela. E eu vou, antes de falar com a Claudinha, eu vou me descrever para você que está só me ouvindo. Que está me ouvindo. Eu sou Micaela Oliveira, tenho 38 anos, meu cabelo é até o ombro, castanho escuro, estou usando um óculos com armação preta e tô com um blazer. Ele acha que ele é meio bege, ele é bege, tá? E vou passar para a Claudinha para ela se apresentar para vocês, tá bom? Meu nome é Cláudia, meu cabelo é castanho escuro, até os ombros também. Eu tô com uma blusa preta, com umas flores na manga, e eu tenho 47 anos. Vamos passar para o Cauê se apresentar para gente? Olá pessoal, eu sou o Cauê Mendes e eu tenho 16 anos. Eu uso uma blusa branca, uma calça jeans e um sapato preto. Isso aí, Cauê. Eu vou começar as perguntas, né, com você, Claudinha, né? Tá Muita ótimo. curiosidade de conversar com o Cauê, né? Mas para conversar com o Cauê, vamos começar as perguntas com você, porque aí a gente vai trocando vamos tendo esse bate-papo, essa interação, né? Tá ótimo. Claudinha, já te conheço há um pouco, né? Um tempo, já falei aqui que você é escritora, né? Faz de tudo um pouquinho. Isso. E eu queria saber, Claudinha, como foi para você, né, lidar com o diagnóstico do Cauê? E fala um pouquinho aí em relação ao Cauê para a pessoa que está em casa entender, né, de onde começou toda essa questão, né? Sim. Então, em primeiro lugar, Micaela, eu quero te parabenizar, né, por essa porta estratégica, né, que você abriu aqui, que é o Fala Típicos. É um prazer enorme a gente poder estar participando aqui desse momento com vocês. Eu vejo que é uma porta realmente para a gente poder estar compartilhando a nossa experiência e poder mostrar para as pessoas que vão estar assistindo a gente que existe sim vida após diagnóstico. E a gente Existe. está aqui para poder ser mais uma família para poder compartilhar e afirmar isso com vocês. Então, assim, respondendo sua pergunta, né? É, desde os 1 aninho e pouco, o Cauê já começou a apresentar na escola alguns comportamentos que a própria creche chamava para conversar e tal. E a partir daí, a gente começou, tanto eu quanto o pai dele, procurarmos auxílio de profissionais. E chegamos a passar por neuro, por psicólogo, por psiquiatra. E o diagnóstico que o Cauê recebeu aos 7 anos de idade foi de TDAH. Então, ao longo da primeira infância ali até os 7 anos de idade, com essas idas e vindas aos profissionais, fechamos o diagnóstico com TDAH, porque o que eu entendo hoje, né, era o comportamento que na época estava mais aparente. Mas seguimos, e a mãe com ponto de interrogação, né? Porque aconteciam algumas coisas, ele apresentava algumas dificuldades, principalmente no ambiente escolar, e o feedback que eu tinha dos professores e, mais uma vez, procurava auxílio profissional, era sempre o mesmo. "Ah, ele é muito agitado, você é muito agitada, o pai é agitado também, então é uma semelhança aí de comportamento. Deixa o menino, parece que vocês estão querendo criar, né?" Principalmente eu, né? Achar alguma situação. E aí seguimos até que em 2021, o diagnóstico do Cauê é recente. Em 2021 nós chegamos na Isis Priso, nossa psicóloga do coração, e a partir do atendimento ali com Isis, ela começou a observar algumas coisas e aí me chamou para conversar. Cláudia, eu vou pedir para você repetir essa avaliação do Cauê.
Aí eu falei: "Você discorda do diagnóstico?" Ela: "Discordo". E aí, tá bom. Aí partimos para avaliação. Fizemos 2 meses de avaliação e no final da avaliação foi fechado o diagnóstico, com o Cauê no espectro autista no nível 1 de suporte. E a partir dali, eu costumo dizer que foi libertador, porque eu falei: "Agora sim, a Já gente sei, tem né? Já sei o que é. eu tenho uma resposta para algumas situações que até então a gente tentava ajudar, né, dentro das minhas possibilidades". Eu fui para a internet, Cauê tinha um quadro, eu não sei se ele vai lembrar disso, ele tinha um quadro do comportamento, e esse quadro auxiliou muito a gente na primeira infância, porque eu percebi que ele funcionava melhor com as questões visuais, né. E aí eu fiz esse quadro de comportamento, coloquei no corredor da casa, e aí todas as vezes que eu precisava trabalhar com ele um comportamento para a gente substituir, e aí eu não sabia, mas eu já estava de certa forma ali aplicando teoria ABA com ele, né. Eh, e aí mostrava no quadro para ele aquele comportamento que não estava legal, e a gente tinha umas estrelinhas que eu colocava, um smiley sorrindo, um outro vermelhinho chateado, e no final da semana a gente tinha uma meta, né, se ele conseguisse alcançar tantos smileys sorrindo, a gente conseguia oferecer para ele 3 atividades para ele escolher para a gente poder fazer no fim de semana, né. E isso foi muito bacana, me ajudou pra caramba, mas aí com o diagnóstico eu tive a oportunidade, né, nós com o diagnóstico tivemos a oportunidade de buscar uma equipe multidisciplinar para orientar a gente, não só ele, mas principalmente a mim, para poder orientá-lo, né, ajudar ele, num tratamento adequado e direcionado. E de lá para cá a gente tem tido muitos avanços, Cauê tá vivendo uma fase diferente agora que a adolescência, que ele vai falar mesmo sobre isso, né. Mas foi isso, eu olhei para o diagnóstico não como algo para poder, como a gente estava conversando, né, em off ainda há pouco, não para poder definir o Cauê. Cauê é o Cauê, um menino alegre, inteligente, carinhoso, esperto. Estar no espectro autista é é uma característica, é uma das características do Cauê. E a gente trabalha essa característica com as ferramentas certas. Foi mais ou menos isso. É, gente, eu conheço o Cauê era menorzinho, né? Agora o Cauê tá um rapaz, tá maior do que eu. Uhum. Um É, um rapaz. rapaz. E eu quero perguntar pro Cauê, eh, Cauê, você tá com 17 anos, né? Não, Tá com 16. 16? Uhum. Então, aí me assustou mais ainda, né? Porque 16. olha o tamanho. É 16, né? Quais os seus maiores desafios agora, nessa fase? Então, os desafios foram começando pela escola, porque toda vez quando eu me enturmava, eu não conseguia, porque todo mundo ficava com medo, né? Por quê? Porque quando eu não gostava de barulho, eu ficava estressado. E o estresse meu vai além do limite, digamos assim. Aí eu, naquela época, eu começava a quebrar tudo, quebrava a escola inteira. E, na verdade, não é a escola inteira em si, é as cadeiras, pouca coisa. Mas isso quando eu tava estressado. Aí era um momento bem difícil, porque todo mundo ficava se afastando de mim por medo. Aí Bem, como pode dizer, aí começou a complicar a minha vida, aí eu ficava bem estressado, aí era bem difícil de fazer amizades, ter até arranjar uma namorada e qualquer coisa. Mas foi bem até complicado até hoje, mas não é muito, mas é Melhorou um pouquinho. pouco, né? Exatamente. E e essa dificuldade que eu tenho pode ser difíceis. Mas isso não me impede de existir, porque eu vou continuar levantando, porque isso pra mim é como fosse um teste para eu lidar com a minha raiva e lidar com as situações da vida do futuro. E é isso. É, você é a primeira pessoa. No Fala Típico, ele tem um mês, né? Como eu havia falado para vocês. Mas você é a primeira pessoa atípica que nós trazemos no Fala Típico. Nós trouxemos Bacana. especialistas, já trouxemos mães, e isso é muito importante. A sua presença aqui é muito importante. É um marco, sabia? Dentro da nossa sociedade.
Nós moramos, né, em Araruama, que é interior do Rio de Janeiro, gente, para você que está nos assistindo, porque no YouTube as pessoas assistem de vários estados, né? Sim, De vários locais até fora do país. sim. Então, nós moramos numa cidade, Araruama. Então, para nossa cidade aqui, isso é um marco muito importante você estar aqui hoje. Sua presença é muito importante. Sim. Porque você, como pessoa típica, você está tendo seu lugar de fala e de voz. E você tá de voz, você está falando quem você é. Você é uma pessoa, um indivíduo, e você fala por si. Uhum. Ninguém está terceirizando, né? O que Não. você está falando. Então, isso é muito importante. As pessoas que estão nos assistindo vão ficar assim. Até mães que estão com os filhos É, pequenos, né? Inclusive a mãe que eu já entrevistei, que, né, ela vai pensar assim, poxa, olha, né? E vai se espelhar, você vai ser espelho para as outras pessoas que estão aí, que Verdade. estão vindo agora, e eu acho né? até importante falar sobre isso, Micaela, porque assim, Cauê, ele sempre foi muito estimulado para o diálogo, para ter essa liberdade para ele poder falar. E falar o que ele está sentindo, né? Como você vê que a liberdade com que ele acabou de relatar uma situação que realmente é muito particular dele e muito desafiadora. Foi um período muito desafiador. Como ele disse, hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos dessa adolescência, né? Que já foi muito mais difícil. Mas essa possibilidade, abrir essa porta de diálogo, esperar acalmar, não estou bem para falar agora, tudo bem. Mas depois que você estiver bem, a gente vai precisar falar sobre isso. E aí espera o tempo. Tá bem agora? Não tô bem ainda. Tudo bem, né, Cauê? E Uhum. aí eu esperava o momento certo. Podemos agora falar sobre isso? Podemos. E aí nós íamos conversar sobre aquilo, ver aonde que começou, onde foi o gatilho, o que que a gente pode fazer para da próxima vez que aquela situação que desencadeou aquela atitude, como que a gente pode fazer para poder fazer diferente? O que que você precisa de suporte para esse momento? Ah, naquela hora aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que podia, né? A gente poder atuar ali no externo, conversa com a escola, conversa com o coordenador, conversa com turma, papapá. É a função de nós pais. Agora, isso só era possível, só é possível você conseguir encontrar esse caminho quando você abre essa porta para o diálogo e insiste nisso, né? Porque eles têm os momentos de não quero falar. E tá tudo bem também. Mas a gente vai chegar o momento da gente precisar voltar naquele assunto. E esperar esse tempo, aprender a esperar esse tempo, para mim também foi muito difícil. Eu sigo aprendendo, mas a gente tem tido avanços. Eu tenho tido avanços também nesse E sentido, assim, o desafio, né, maior, foi na infância ou na adolescência? na adolescência. Na adolescência, né? Porque na infância, você diz assim, por mais que você vá ter dificuldade para colocar limite para algumas coisas, você está falando com uma criança. A história é diferente quando você tem que colocar limites e conversar com um rapaz de 16 anos com quase 2 metros de altura. E estabelecer a sua autoridade, porque a autoridade ele sabe que sou eu, né? Dentro da nossa casa, enquanto ele estiver debaixo da minha cobertura, enquanto menor de idade, enquanto eu for responsável por ele, né? Quando ele for seguir a vida dele e for independente, a gente está trabalhando para isso, vai chegar essa hora, aí é com ele. Mas enquanto ele está debaixo de autoridade de pai e mãe, ele precisa ouvir, ele precisa atender algumas direções, precisa obedecer, né? E isso é muito bacana com o Cauê. Só que tem momentos que quando é aquele momento que ele não tá legal, estabelecer esse limite é um pouco mais desafiador. Então, por isso que a fase da adolescência ali foi um pouco mais desafiadora do que a infância. Mas a gente conseguiu encontrar o ritmo também. Não foi fácil, mas a gente tá conseguindo encontrar o ritmo, né, Cauê? É um passinho, eu costumo dizer que é uma construção, né? Um tijolo por tijolo. É igual uma casa, a construção de uma casa. A gente vai colocando por alicerce, né? A Sim, Rebeca tá aí, fez 14 anos e também, né, a gente tem que estar colocando, né? Porque agora já tá uma moça, né? sim, Então, os desafios de antes mudaram. Eu tenho que respeitar ela sim, como indivíduo, como uma mocinha, sim, conversar diferente, é uma forma sim, totalmente diferente. E a gente precisa entender essa individualidade dos nossos filhos, né? sim. Fazer outra pergunta para o Cauê. Você tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, Cauê? Na verdade, mais ou menos. Não é tão grande, mas também não é tão pequena. É mais ou menos. Mas eu consigo me relacionar. Só que tem alguns momentos que quando eu falo com uma garota ou com um garoto na verdade é diferente. Com garota eu consigo me relacionar, fazer amigos. Só que com garota, a garota, tipo, não importa, ele só tá, sei lá o quê, tipo, não entende. Mas eu consigo me relacionar, eu só fico tímido, né? Óbvio. Toda pessoa fica. E,
E isso meio que atrapalha a timidez, atrapalha de conversar, trava minha mente. Tipo, acontece, tipo, coisas que. Ah, trava. O meu cérebro, tipo, trava, para, e é isso. Mas o legal é que eu tô indo pra psicóloga, né? Inclusive, quero agradecer a Beatriz, que está me vendo aí, né? Quero agradecer por estar me ajudando a passar por isso, que ela é uma pessoa que me ajuda a tanto querer não ir sair da sala para não querer fazer essas coisas que ela faz, né? Que tipo, observar, conversar por timidez, mas ela tá me ajudando para eu conversar melhor tanto em ambiente de trabalho, tanto com ambiente pessoal, privado. E isso tá me ajudando. Eu tô melhorando ainda minhas conversas, o jeito que eu falo e também o meu estresse. Como que quando fica o coração da mãe ouvindo ele falar? Como que fica esse coração? É um misto de emoções. É orgulho, né? Misto de emoções, muito orgulhosa. Aí você olha para ele e Eu sou orgulhosa fala: dele. todo o processo né, de incentivar, né, as terapias multidisciplinar, Sim, tudo para hoje ver você aqui, o rapaz mega inteligente, desenrolado, né, falando aqui pra gente e trocando, que eu acredito que os outros jovens que estejam te assistindo, que vão Uhum. te assistir, né, vão falar assim: poxa, se o Cauê tá fazendo, tá rompendo essas barreiras, eu consigo também. exatamente E isso. é isso que a gente quer isso, que que as pessoas olhem e falem: "Não, é possível". Uhum. Gente, eu sou muito além do diagnóstico, o diagnóstico não me define. Uhum. E agora eu vou perguntar para Claudinho o seguinte, é para você falar pra gente, Claudinho, um pouquinho de como é para você como mãe, né, você trabalha fora, né, como é para você como mãe administrar a maternidade atípica junto dos seus outros papéis, né, porque eu sei que você faz faculdade, né. Como que você faz isso? A gente sabe que, né, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como é para você. Então, eu vou abrir um parênteses em relação a esse assunto, porque assim, não tem como falar disso sem dividir o espiritual, sem separar o espiritual e o reino físico, né? E eu vou explicar isso. No espiritual eu falo porque é uma questão de fé, Uhum. né? Eu tenho a minha fé, e aí eu não estou falando de religião, gente, eu tô falando da fé. A minha fé em Deus, soberano, como Pai, né? E a partir do sacrifício de Jesus, eu entendo que eu tive acesso a esse Deus. E por conta desse relacionamento, de ir pro meu quarto de guerra e chorar com Deus nas horas que são necessárias, não só para agradecer, mas para colocar diante dele também as dificuldades, os momentos de dificuldade, eu atribuo a ele, acima de todas as coisas, o fato de conseguir equilibrar todos esses papéis, porque eu já tive perto de desistir várias vezes, inclusive recentemente. Então, assim, eu estou no terceiro período do curso de Direito, e se Deus quiser, indo para o quarto, eu tenho uma prova ainda na próxima semana, né? Uma P3 de uma matéria, e foi muito desafiador dar o passo de iniciar a segunda faculdade. Então, assim, o reino físico é você aproveitar as oportunidades, porque não adianta também ficar lá no quarto de guerra chorando, orando, falando com Deus, Senhor, me ajuda, me sustenta, como eu quero viver uma situação diferente aqui nessa área, poxa, eu gostaria tanto de estar fazendo isso. E é através de um exercício de atitudes na prática é que você vai conseguir sair daquela situação que você está. Então, são essas atitudes na prática, a parte física aqui do reino físico, é que a gente precisa estar atento para poder se posicionar e segurar as oportunidades. E foi isso que aconteceu com a faculdade, tanto com a primeira, tanto com a pós-graduação, quanto com o curso de direito agora, que era um sonho, né? Era um sonho antigo, o curso de direito. E eu encaminhei o Arthur, que é o meu primogênito. O Arthur é advogado, está atuando na área, está seguindo. A partir do próximo ano, ele segue para um outro momento, um ciclo novo na vida dele que está se iniciando, muito bacana também. Então, eu abri mão de algumas coisas para poder viver aquele momento e investir na vida do Arthur. E quando chegou a oportunidade da faculdade, eu já tinha aberto mão lá atrás, porque o Cauê precisava mais da minha presença. Então hoje não, hoje o Cauê já está mais independente, a gente conversou antes de eu iniciar o curso, a gente conversou, olha, Cauê, vou precisar me ausentar de tal horário a tal horário, você segura a onda?
Você vai ser o homem da casa aqui sozinho, na minha ausência e tal. Não, mãe, vou. No início, nós tivemos algumas situações para poder acostumar com aquela nova rotina, mas seguimos. E aí tem o trabalho, tem a maternidade, tem todas as outras, tem a academia. Esse ano foi um ano Ainda tem diferente. academia, gente. Parabéns. Parabéns. Porque eu não consegui colocar essa Pois é. E ainda não. esse ano foi um ano diferente, né? Porque esse ano foi o ano da cirurgia de coluna. Eu fiz uma cirurgia de coluna. Comecei o início do ano com muita dor. Só fui descobrir o que eu tinha em junho. E em junho aconteceu a cirurgia. Então, esse ano foi um ano que eu fiquei longe dos treinos. Mas eu corro, eu fazia jiu-jitsu, né? Fazia academia. Então, agora eu vou voltar. Como que faz isso? Deus em primeiro lugar, pedindo a ele auxílio para me sustentar naqueles momentos que eu quero desistir e sair largando. Não, eu vou deixar a academia porque eu não estou conseguindo dar conta da faculdade. Não, eu vou deixar a faculdade porque eu não estou conseguindo dar conta do Cauê. Não, eu tenho trabalho que eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Como que equilibra isso tudo? Então, nas horas que eu acho que eu não vou conseguir, eu vou para o meu pai. Ah, Senhor, é Tem contigo. que ser o sobrenatural, É realmente. contigo, estou fazendo minha parte aqui, mas eu preciso do Senhor. E vão ter momentos que a gente vai precisar sim dar uma pausa. Eu acredito que cada um dentro da sua realidade. Eu acho que o segredo é esse também. Você se conhecer, você entender os seus limites e saber até onde você pode ir e até onde você pode ir além. Então, eu estou vivendo um momento que eu posso ir um pouquinho além. E por isso eu estou fazendo uma faculdade que requer demais, né? Quem faz o curso de direito sabe o que eu estou falando, requer demais da gente em relação à questão de leitura, pesquisa, né? Muitas. Não estou dizendo que outros cursos não exijam isso, mas dentro do Você está falando da universo sua que eu realidade ali, estou né? falando da minha realidade. Então, é realmente muito desafiador. Mas eu não pretendo desistir e tenho abraçado a Eu creio oportunidade. que a formatura virá e será Eu creio, mais algo aí no seu currículo para da eu próxima creio. vez a gente falar. Estaremos aqui com a advogada Amém. Cláudia Mendes, né? E eu preciso também ser exemplo para os meninos, Com incentivá-los, né? A não certeza. desistir. Isso é maravilhoso, porque além, né? Porque eu vejo que algumas mães têm essa dificuldade de Sim, continuar pós-diagnóstico com a sua vida, sim, né? Sei que nossos filhos precisam de nós, realmente, mas a gente precisa entender que para inspirar os nossos filhos, para cuidar deles, nós precisamos cuidar de sim, nós, seja da parte espiritual, sim, física e emocional, né? E sim, dos nossos com sonhos, porque a gente certeza. precisa manter nossos sonhos vivos para estar bem, Com para certeza. cuidar e para ser suporte para os nossos filhos. Sim, E foi o que eu falei com uma outra mãe. Eu vejo a maioria das mães acabam se tornando mãe solo, né? E o que acaba acontecendo? Elas acabam desistindo de muita coisa para sim, suprir, né, a questão da maternidade. Mas é possível. É possível. A gente consegue. A com gente consegue, certeza. a gente consegue. Eu E sei. assim, Você que está em casa, você consegue. eu até é interessante falar sobre isso, assim, o pai do Cauê, ele mora no Rio, né? Então, o pai do Cauê, ele dá um suporte quando a gente precisa, ele não mora aqui, então ele tem essa dificuldade de me cobrir 100% durante a semana, não tenho. E finais de semana também não, porque ele vem quando dá para ele, porque ele tem umas situações lá de trabalho. Mas quando a corda aperta, eu peço Você socorro. pode contar com ele. Ele vem correndo aqui. Mas, na prática, durante a semana, durante as semanas, leva para o futevôlei, leva para a escola, leva, né, Cauê? Uhum. Vai ali, que escola, resolve escola, sou eu. Então, assim, realmente não é fácil. É muito difícil. Eu gostaria de dividir no meio da semana e, poxa, enquanto eu levo, o outro pega, e porque senão eu vou perder a primeira aula, vou chegar atrasada. Mas, gente, é incrível, porque assim, uma das orações que eu faço é pedir ao Senhor que levante anjos aonde Cauê for, onde os meninos forem, né, os dois. Mas eu falo: "Senhor, levanta um anjo lá na escola, levanta um anjo lá no futevôlei. Senhor, levanta um anjo lá onde ele vai agora, nesse encontro que ele vai com os amigos, levanta um anjo, Senhor, para guardar ele e tal". E nessa aí surgiu um anjo no futevôlei, que já me dá um suporte na hora que ele sai, na hora que eu tenho que ir para a faculdade e ele sai, e o horário para ir, porque ele ainda não está indo e voltando de ônibus sozinho, né. Então, por enquanto, ele ainda precisa dessa de pega e leva. Então, assim, aí surge um suporte. Aí, enquanto está na escola, surge um suporte, do nada surge um suporte, não é sempre, mas Mas de vez em quando acontece. E acontece acontece. no momento que você mais precisa, né? É Exatamente. assim. Então, e outra, né, a gente, quando eu tenho que pedir, eu peço, a vergonha já não existe mais vergonha, eu costumo dizer isso, gente, a vergonha já foi pro bolso há muito É. tempo.
O não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Gente, você pode? Também não Tal tenho, coisa, também não tenho, precisava não. de tal coisa. Você pode me ajudar? Olha, Cláudia, hoje eu não posso. Não, tudo bem, então deixa para outro. Olha, eu precisava, você pode me ajudar, Cauê, nisso? Então, olha, hoje eu posso. E assim nós vamos. E assim a gente vai, um dia de cada vez. Exatamente. E Cauê, você estava falando comigo em relação à escola, a gente falou em relação a isso. Você tem você tem amigos na escola ou fora, assim, seu grupo de amigo? Como que se deu isso aí? Então, eu tenho um só, na verdade, que é o João, que eu conheci ele na manhã, quando eu estudava de manhã, só que de manhã era bem ruim, porque era muito barulhento. E eu conheci o João. Ele foi acho que um dos primeiros amigos que eu fiz, porque, se não me engano, né? Mas ele é o melhor amigo, porque teve um dia, né, que ele tinha quebrado o braço, né? Aí tinha que ir pro médico. Aí eu perguntei se tava tudo bem, aí ele falou que sim, e por aí vai. Aí, só que eu tenho orgulho dele, porque ele é uma pessoa que fez amizade comigo, mas eu que fiz também, né? E ele foi uma pessoa que entende. Que ele entende que ele também deve estar passando por um momento difícil, tanto que ele quebrou o braço, né? E a mãe dele, né, tá passando por um momento difícil, porque minha mãe falou que ela foi despedida, e eu entendo, né? Na verdade, não é que eu entendo que, tipo, eu trabalho, não. É que eu entendo que deve ser bem difícil para ela. E, e ele foi uma pessoa que eu tenho orgulho, tipo, orgulho que ele sempre vai estar sempre do meu lado, que eu vou estar do lado dele também, qualquer coisa, se ele tiver ajuda, dificuldade, precisar de ajuda de mim, eu vou estar lá, porque ele é o melhor amigo que eu tenho. E eu não vou desperdiçar essa amizade nunca. Eu quero usar essa amizade como foi o melhor amigo que eu tenho, que eu tenho orgulho dele. Isso é muito importante, Cauê, isso é muito importante. Uhum, Realmente, amigo, né, é algo muito difícil hoje em dia de ter, né? uhum, Às vezes as pessoas conhecem muita gente e têm poucos amigos, De verdade. né? Conhecer muita gente não significa ter muitos amigos. Significa que você conhece muita gente, sim. né? É, Amigo é aquele que tá ali, independente, né, das é situações. verdade. E vou perguntar também pro Cauê, tá muito interessante conversar com você, Cauê. Obrigado. Olha, você tá despertando em mim muitas, muitas perguntas aqui. De nada. Espera aí, vou perguntar aqui de novo, vou perguntar para você aqui, Cauê. Vamos, porque Cauê tem muitas perguntas pro Cauê. Uhum. Quais coisas, Cauê, você gosta mais de fazer no seu dia a dia? Então, eu gosto de treinar, mas é difícil de treinar em casa por preguiça, né? Óbvio, todo adolescente tem preguiça, meu Deus. Mas eu Vou repreender essa gosto. preguiça. É, é. E o que eu gosto mesmo, a minha coisa favorita, é lutar artes marciais. Por quê? Porque é uma forma que desestressa. É uma forma que me acalma. Mas não é que eu tô falando pra pessoa, né, fazer o que eu faço. Não, cada um tem o seu estilo de terapêutico. Tanto em música, tanto em fazer um poema, tanto em estudar, tanto ler, etc. Tipo, o que eu gosto é lutar. Porque eu já fiz jiu-jitsu quando eu era criança. Já, se não me engano, já fiz karatê. Já fiz karatê, mãe? Karatê, judô. E já fiz. Eu tava fazendo Muay Thai, mas eu parei por preguiça também. Mas eu vou voltar, não vou ficar parado dessa vez. Eu vou fazer Muay Thai, vou continuar, né? E. Futebol. E o futevôlei foi uma coisa que me marcou mais ainda, porque antes eu ia, voltava, saía, voltava, saía, voltava. E ficava nisso. Aí, aí dessa vez não, o futevôlei, né, que continuou, né, tá continuando ainda, e eu nunca parei, tanto é que eu quero agradecer Lick, porque ele me ajuda em alguns momentos difíceis, tanto é que eu desabafei poucas coisas com ele também, né. Quero agradecer a Karina por sempre estar me acolhendo e me levar pra casa dela e comer a comida dela maravilhosa igual a da minha mãe. Adorei. E, Karina. Ó, a comida, hein? A comida, hein, é, Karina? E eu quero agradecer a Rafaela por ser minha amiga e Gabriel também, por ser minha amiga também, por ser minha amiga não, por ser meu amigo. Porque agora que eu lembrei que eu tenho dois amigos, né, que é a Rafaela e o Gabriel, que são irmãos, que eu quero agradecer muito a eles. E e agora voltando à luta. E a luta foi sempre pra acalmar a minha raiva, pra não deixar tipo
sabe, a coisa que você deixa um bichinho, tipo, e quando você cresce ele vira um animal? É só um exemplo, tá, gente? Não tô falando nada de besteira aqui não, fica tranquilos. Mas é tipo, é como você tivesse a raiva fosse tipo, um ser raivoso, uma coisa irracional, vamos dizer assim. Então, aí a forma de acalmar esse ser é fazendo coisas, tipo, respirar, óbvio, e lutar, que é o que eu mais gosto, que é terapêutico pra mim. Uhum. Que é uma coisa que eu acho mais fácil de lidar com meus estresses, com minhas coisas do dia a dia. E é isso. Ele tem Muito um saco. esclarecedor. Muito Ele tem em esclarecedor. casa Puxa, um saco, né, Cauê? Ele Uhum. tem um saco. puxar, peraí, puxar o microfone um pouquinho mais pra perto, pra poder dar para o povo de casa ouvir, assim, Tá. mais perto. É, você falou que ele tem o quê? Um saco Tem um saco de boxe. boxe Ele em pediu casa? esse saco de boxe de presente. Já tem 1 ano e pouco, né, Cauê? É, tem Tem 1 ano e pouco que ele tem esse acho que saco. 1 ano. Acho que foi 2 anos. E aí pediu o saco e pediu as luvas. Aí nós compramos, ele ganhou e ele adora ir pra lá, pra aquele saco, independente de como ele tá, né, mas ele não vai só quando ele tá irritado. Ele: "Ah, acordou, quero fazer o treino dele", que a gente colocou uma rotina e na rotina tem o treino. Aí ele tem a calistenia, que é aquele que ele escolheu fazer de manhã sozinho, ou ele faz a luta. E aí, hoje, como ele não tá matriculado em uma academia de luta, ele vai para o Muay Thai, né, ele tá lutando em casa. E isso é muito bacana. Eu queria perguntar a você, Claudinha, até esse microfone aqui, botar o microfone um pouquinho mais pra perto, pra poder vocês ouvirem bem a Claudinha, né, gente? Tem que Tá. ouvir bem, né? Que tem muito conteúdo aqui pra passar pra vocês. É, um conselho que você daria para as mães que estão nos assistindo agora, é um conselho seu, da Cláudia, o que você diria para essas mães para lidar quando chega o diagnóstico na vida, né, tanto na fase infantil quanto na fase adolescência? O que você falaria para essas mães agora? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu vou, assim, compartilhar, do fundo da minha alma aquilo que tem feito sentido pra gente, né, e eu acho que é algo que pode que independe daquilo que cada um vive dentro da sua casa, porque é muito particular, né. Só você sabe o que você está vivendo aí na sua casa, só você sabe, a sua história, só você sabe. Então não tem como eu te dar uma receita, né, compartilhar com você uma receita que deu certo para mim e que vai dar certo para você. Mas eu posso te dizer, mãezinha, paizinho, você cuidador de pessoa com deficiência, com transtorno, ou não, ou qualquer pessoa que está ouvindo a gente nesse momento. O que tem feito diferença na minha vida tem sido encher o meu coração de gratidão independente do que eu estou vivendo. Então eu tenho feito esse exercício, acho que é a primeira dica que eu gostaria de deixar, eu tenho feito esse exercício diário. Eu acordo, olho para a situação, às vezes dias desafiadores, eu falei: "Meu Deus, tenho isso para resolver. Tá, mas obrigada. Eu estou respirando, consegui colocar o pé no chão. Não estou precisando que ninguém faça isso por mim. Me leve até o banheiro, faça tal coisa. Olha, eu estou conseguindo enxergar, estou conseguindo pensar, estou conseguindo raciocinar, estou tendo clareza para tomar decisões. Ai, Senhor, muito obrigada. Eu tenho um emprego, meus filhos estão aqui, eu estou com saúde. Senhor, muito obrigada. E aí sigo para aquele desafio daquele dia. E aí as coisas acontecem e às vezes acontece alguma coisa que, sim, não tem como agradecer, Cláudia, você não sabe o que eu estou passando aqui, eu vou agradecer pelo quê? Gente, tem, Sempre tem. tem. Olha para o seu lado, olha para não está nem distante, de repente está do seu lado uma pessoa passando por uma situação até muito mais desafiadora que a sua, mas naquele momento a nossa tendência é olhar, né, para nós: "Não, mas o negócio é o que eu estou vivendo aqui agora". Mas isso tem, assim, ao longo da vida tem me ensinado, nutrir um coração grato, tem me ajudado a olhar para as situações com mais clareza na hora de tomar a decisão, isso tem me ajudado muito. E a partir daí, as coisas vão acontecendo, né. E aí quando você nutre um coração grato, quando você chega diante de uma situação e você recebe um não, a porta fecha na sua cara, e você sai dali muito chateado, você sai dali revoltado achando que o seu problema é maior do que todo mundo, e aí você respira fundo
Tá, mas eu vou pra casa agora, eu vou pegar o Cauê tá bem, eu vou fazer uma comidinha pra gente. Cara, tem comidinha em casa. Ai, que bênção. E vamos lá, no dia seguinte vai ser outro dia. Viva cada dia o seu mal. Viva cada dia o seu mal. Então, a dica que eu tenho para deixar para você, mãe, que acabou de receber o diagnóstico do seu filho, que está enfrentando, de repente, nesse momento, uma situação muito desafiadora e você acha que não vai se resolver. Eu já estive diante de situações assim também. Eu achei que não fosse resolver, me vi perdida, eu não sabia como agir, me vi assim muitas vezes. Ainda de vez em quando me sinto, né? Senhor, como que eu vou fazer agora diante dessa situação? E aí, eu falei no início, né, da nossa conversa, a fé. A fé é aquilo que faz a diferença em todas as áreas, no trabalho, no meu cuidado com a maternidade atípica, nos meus relacionamentos, é o que eu atribuo a Deus toda essa aquilo que as pessoas veem e falam, e que às vezes eu nem vejo isso. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: "Ai, Cláudia, você é uma multitarefa, já você faz isso, você faz aquilo. Ai, como é que você consegue", como você falou agora, É, "você consegue lidar". Gente, não não tem uma é assim. receita, né? Não é com essa facilidade toda não, mas também eu não estou sozinha. Então eu atribuo a Deus é pela misericórdia dele, é pela graça que todos os dias ele nos fortalece, e eu sei que te fortalece também, para a gente poder sair para a luta e correr atrás e resolver as nossas questões, né. Não tem, eh, nada de não tem floreio nessa história, mas também não me vejo como uma guerreira, como uma mulher maravilha, não sou nada disso, Guerreira é Xena. né, não sou nada disso. Eu sou uma mulher que acordo todos os dias com a convicção de quem eu sou, em Deus, em primeiro lugar, dos objetivos que eu tenho. Hoje o meu objetivo um dos meus objetivos é encaminhar a Cauê para uma vida adulta, independente, funcional. Então todas as minhas decisões, os lugares que eu sento, as mesas que eu me sento, as pessoas que eu converso, as decisões que eu tomo, são todas direcionadas para esse propósito. Então, se aquilo que eu estou fazendo, se aquela aliança que eu estou fazendo não vai ajudar a direcionar a Cauê para uma vida independente, funcional, não tenho por que me aliançar com isso, não tenho por que me sentar nessa mesa. Então eu tenho feito esse exercício, e isso tem me ajudado muito também. Gente, agradecer, né? A gratidão abre portas, né? Com Gratidão abre certeza. portas. Eu vou perguntar aqui pro Cauê. Cauê, você foi o que sua mãe falou. Vocês têm questão de diálogo, teve a questão das terapias, você passou por esse processo. E você poderia explicar para mim, eh, sobre o autismo? Explicar para as pessoas que estão nos assistindo sobre o autismo? Então, o autismo não é uma doença. Não é uma doença, não é uma maldição, não é nada. Não te define. Mas você é você. Tipo, o autismo é uma condição? Pode ser. Mas ele não é uma doença, não é uma maldição, não é bruxaria, não é nada. Ele não te define, o autismo não te define. Você é você. E eu posso dar um conselho também? Pode, dá um conselho, fica à vontade. E eu quero dar um conselho pra você, jovem, adolescente ou adulto, que na verdade adulto não, né? Jovem e adolescente, que lá fora a vida não é fácil. Tipo, eu tenho até exemplo, né? Mãe, né? Que é minha mãe, que ela passou por momentos difíceis e passou momentos difíceis na infância. Eu tenho como exemplo. Tanto meu pai também, eu tenho como exemplo, que ele passou por momentos difíceis também na infância e tudo. Mas eu também até passo. Tipo, às vezes quando eu não tô legal, às vezes eu posso até, eu já fiz coisas que eu me arrependo, tipo, que eu não gostei, mas, tipo, você não precisa ficar tipo assim, ah, meu problema é mais do que isso e essas coisas. Não, cada um tem seu problema. Mas só que eu quero te falar um negócio, não desista, porque Deus, ele vai estar sempre do seu lado. Acredite em mim. Acredite que é só você ter fé, que Deus vai estar do seu lado, ele não vai desistir de você. Ele vai estar sempre do seu lado e vai estar te guiando. Como eu tenho fé em você, que você vai se tornar uma pessoa melhor. Como eu, como qualquer pessoa que está aqui. Pode ter certeza que eu tenho fé e Deus também tem. Pode ficar tranquilo, tá? Bem.
amo vocês, mesmo não conhecendo vocês, né? Mas Deus ama vocês também. Tenho fé nisso. Gente, eu sou chorona, né? E às vezes Deus sabe aquilo que a gente precisa ouvir, né? Uhum. E muito, muito importante, Cauê, isso que você falou, porque existem muitas pessoas que realmente acham que o problema dela é maior do que o de todo mundo, né? Sim, E que às vezes não vai sair daquela situação porque acha que a situação dela é muito maior, sim. né? Mas existe pessoas passando por coisas Bem bem difícil. difíceis e a gente precisa olhar, né, e ser grato pelaquilo que Deus nos colocou, Exatamente. né, nas nossas mãos, né? E que é independente da circunstância, independente da dificuldade, nós somos especiais. Todos nós. Nós somos escolhidos. Uhum. Sim, E nós estamos aqui com um propósito. Então a gente precisa entender, né? E você falou sobre o autismo para as pessoas. Como é o autismo? Mas você, o Cauê, hum. você gosta de ser autista? Sim, eu gosto porque eu sei que não me define, eu sei que é uma condição, mas não é uma maldição, não é uma doença, e mas eu gosto de ser autista, porque eu gosto de ser eu, como eu, Cauê Mendes, eu gosto de ser eu, mesmo sendo autista, ou sei lá, mesmo, tipo, se eu não fosse autista e se eu fosse, sei lá, com TDAH, como minha mãe fala, mesmo se eu não tivesse autista, só exemplo que eu tô dando, eu iria ser eu, Uhum. porque eu gosto de ser eu. E eu não preciso fazer coisas para agradar a pessoa, para mudar para eu não ser eu. Eu preciso ser eu, para ser eu, para deixar a minha mãe feliz. Pode ser, mas tem acho que outras pessoas também não vão gostar, né? Mas isso não vem ao caso. Mas você também tem que ser você. Tem que ser você. Obrigada. Porque se você não for você, acredite, não vai dar certo. Você tem que ser você em primeiro lugar, acreditar em Deus e ter fé. Porque a sua vida, meu amigo, se você acreditar em Deus e ter fé, vai mudar sua vida completamente. Pode confiar, porque a minha já mudou. Olha, Cauê, Também. realmente esse podcast está sendo diferenciado, gente. Para você que está nos assistindo, está sendo diferenciado esse podcast, tá? Uhum. Tô falando para você que eu acredito que você está em casa, tá recebendo muito, tá aqui. Eu sei que você está sentindo o que eu tô sentindo, e o que eu tô sentindo aqui hoje é gratidão, né? Também. E eu quero perguntar para Claudinha, a gente está nessa questão, foi o Cauê falou, o Cauê está nessa questão, você é adolescente, e você está bem resolvido, eu costumo dizer, né, para Rebeca, quando as pessoas me perguntam em relação à Rebeca, eu falo que a Rebeca tem a síndrome de Down, que é uma característica dela, que vai continuar nela, porém ela tem outras características e a síndrome de Down não define. E o fato dela ter síndrome de Down é exatamente essa característica que faz ela ser quem ela é. Uhum. Porque se tirar o cromossomo 21 dela, não seria a Rebeca. Sim, Ela seria outra pessoa. sim. Então, o fato dela ter a síndrome de Down é o fato de ela ser quem ela é. E isso eu não mudaria. Eu não mudaria. As pessoas, Micaela, tá romantizando? Não, eu não estou romantizando. Eu tô falando com a minha filha da forma que ela é. Sim. Com dificuldades, né? Com situações desafiadoras, mas que fazem parte dela. E eu amo ela desse jeitinho. Então é isso que a gente precisa entender, você que está em casa. Todos nós temos dificuldade, algum tipo de dificuldade. Mas você precisa se entender, se amar e se aceitar, né? Quando Exatamente. você começar a se aceitar, automaticamente a sociedade vai te aceitar, É, né? com certeza. E às vezes existe também essa dificuldade da pessoa ter uma visão dela mesma, independente de diagnóstico, isso, né? Às vezes as pessoas têm isso e não têm nenhum tipo de transtorno e tem uma dificuldade de se enxergar. E esse é um desafio também, né? Nossa, eu acho diário para todos nós, independente da dificuldade, assim como o Cauê acabou de ensinar pra gente, né? É. É, Deu uma aula pra gente, né, Cauê? É. ele é o Cauê Mendes da Silva, ainda falou o nome É, o todo. Cauê É. Mendes da Silva. Então, e o que a gente sempre conversa é sobre isso. É importante você saber quem você é e você ter orgulho de quem você é e da sua história, e a partir daí saber o que você quer construir para o seu futuro. E é isso que faz toda a diferença, né, para a vida da gente, né, Micaela? Quando a Você gente sabe faz. quem a gente é Quando e você aonde a descobre gente quer quando chegar. você descobre quem você é e onde você quer chegar, só Deus para te parar. É.
Porque se você está com ele, você entende quem você é e o seu propósito, É isso aí. E a gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes, mãe, porque eu quero. Calma aí, o que que você quer em tal área? Não, eu quero isso. Beleza, mas isso aí que você tá fazendo tá te levando lá. Dá uma olhada com calma nisso e vê se essa atitude aí que você tá tendo vai te ajudar a chegar lá nesse lugar que você tá dizendo que você quer chegar. É, e tal. Então vamos dar uma olhada para ver, né? Refazer a rota, algumas vezes é necessário. E isso é um aprendizado pra gente, né? para a vida. Pra vida. Você, né, falando de como se aceitar e tal, você faz acompanhamento psicológico? Então, eu só estou sem acompanhamento psicológico nesse momento, porque eu estou com dificuldade de conseguir marcar uma psicóloga para mim. Eu fiquei até 1 ano e pouquinho atrás, eu estava com terapeuta. Eu estou há 1 ano, quase 2 anos sem terapia, mas fiz terapia durante um É, período, sim. porque eu, Eu estou sentindo muita falta, muito eu acho importante. muito importante a questão da terapia, do acompanhamento terapêutico para as famílias, né? Sim, Porque é uma forma da gente entender nossos filhos também, sim, né? Porque através do momento, quando a gente começa a se entender, a gente começa a olhar o outro de uma forma diferente. Você entende, eu não mudo o outro, com certeza. mas eu posso mudar a mim mesmo, né? Então, quando você começa a ver isso, você começa a olhar para o outro de uma forma diferente, Mas né? exatamente isso. Independente de família atípica ou não Sim, atípico, o atendimento psicológico, gente, é importantíssimo. sim. Eu sempre falo isso. Interessante, Micaela, você falar isso. O Cauê até comentou sobre isso no consultório, se você quiser falar sobre isso. Comentou no consultório essa semana com Bia. No domingo nós estávamos no culto, o pastor falou uma palavra e depois nós ficamos refletindo sobre isso, conversamos sobre isso, e ele mesmo lembrou em casa sobre essa questão da autorresponsabilidade, né? Na verdade, ele ministrou uma palavra e a gente trouxe para um contexto de autorresponsabilidade para a nossa vida. E aí ele até usou um exemplo na hora, depois a gente refletiu sobre isso, né? Não adianta você querer. eh, Beleza, em alguns momentos você vai desejar de fato que algumas coisas mudem e depende da atitude do outro, realmente. Algumas coisas vão depender da atitude do outro. Mas você pode ir lá entrar e fazer com que o outro faça do jeito que você acha que é o adequado? Não. Mas você pode fazer aquilo que depende de você. Então, aquilo que depende da gente, só a gente pode fazer. O outro não pode fazer pra gente. Assim como a gente não pode entrar lá e tentar mudar o outro, fazer. E parece fácil a gente falar, o discurso é muito fácil, É, a questão é a prática disso. É difícil, mas é algo que a gente precisa viver. Porque não adianta acordar porque o vento, porque o sol, porque fulano, porque a forma como a pessoa falou comigo, eu não gostei, aquela cadeira. Não adianta, essas coisas você não vai poder mudar. Agora, o que depende de você e que você pode mudar, cabe a você. Então, uma vez que você para de olhar para o lado e começa a olhar para aquilo que está em você e que precisa de mudança, esse foco sai das pessoas. E aí as coisas começam a mudar. Você faz um movimento diferente. E aí, na prática, você consegue ver resultado de verdade. Olha, eu demorei muitos anos para chegar ainda tô no processo. a começar a colocar em prática essa atitude, tá? Demorei. Eu tô falando isso para você que tá me ouvindo aí, mas não foi assim, não. Como diz, tô no processo. Mas muitas coisas eu já não me vejo lutando, né? É Situações saber já deixar não ir vejo também, mais. é saber abrir mão também, Eu né? já tô em outra fase. Então, É, aquilo que eu tento fazer esse exercício, tá, não tá legal, mas o que que depende de mim aqui nessa situação? Ah, depende disso? Então tá, então eu vou fazer minha parte. E pronto. E sigamos. e vamos que Porque não tem vamos. emocional que aguente também, né? Ficar, né? Desgastante, situações desgastantes, né? Às vezes a Exatamente. gente fica se apegando a situações Isso. desgastantes. Cauê, Hum. por que você acha que as pessoas não entendem o que é o autismo? Porque o preconceito é muito grande ainda, né? E por que você acha que se deve isso, as pessoas não entenderem muito bem? É porque acho que elas não fizeram acompanhamento com FIS, ainda estão procurando médicos, especialistas para encontrar. Que eu acho que é bem complicado de encontrar um médico confiante, que sabe, que eu entendo. Mas eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir achar um médico que confia, no tipo, que é confiante e que é especialista para a pessoa para achar o diagnóstico do autismo. Acho que não seria reformular, É, porque não foi. é. Você perguntou no outro Porque contexto, né? por que você acha que as pessoas não entendem o que é o autismo?
Por que que as pessoas não entendem? As pessoas em si, ao seu redor, por exemplo, a sociedade em si, às vezes tem comportamentos errados porque não entende, né, a questão do autismo. E eu acredito que isso se deve à falta de Falta de informação, informação. né? Eu acho É. que é, por exemplo, o Fala Típico nasceu para isso. Sim, Hoje você está aqui, você está trazendo informações que não estão, elas não teriam esse acesso. Por exemplo, algumas pessoas não teriam esse acesso a você para saber ouvir de você sim. como que é, né, para você. Então, assim, a informação, acho que ela, eu tenho certeza, ela Sim, liberta, né? E na questão da pessoa típica, acho que a informação é a nossa maior arma contra o preconceito. sim. Então, você informando, você tira um monte de estereótipos que são colocados sobre nós, sobre a comunidade em si. E ele viveu uma experiência na escola em relação a isso, né? Você É. pediu, eu acho que seria interessante de repente você falar sobre isso. Você pediu à escola um espaço para você poder falar. Como é que foi isso mesmo? Bem, eu tava, acho que, não lembro qual foi o dia, mas eu pedi à escola para fazer um espaço para as pessoas que têm essa condição, tipo, um cantinho fora do barulho, tipo, fora do barulho mesmo. Aí eu pedi à escola, né, para fazer, porque eu não tava legal, acho que naquele momento, que eu não gostava de ficar muito barulho de manhã. Aí eles fizeram. Aí é bom que quando eu usava isso, né? Nem sei se eu uso, acho que sim, né? Não, não tô lembrado. E a palestra que você fez para os alunos? Ah, é verdade, eu já iria esquecer disso. Que a palestra, né, que eu fiz, que eu tava até nervoso naquele dia, né? Porque timidez, né? Óbvio. E só que eu falei algumas coisas, né? Inclusive minha mãe falou que eu tinha ajudado uma professora que eu acho que era de inglês, se não me engano. Porque eu lembro que uma professora de inglês minha tava lá. Não sei ao certo, mas ela falou que eu tinha ajudado uma pessoa. Bom, ainda bem, né? Porque eu tinha falado, né, muita coisa, né, que eu nem lembro, sobre dificuldade, vivência de adolescente, jovem e essas coisas. E, e foi bem interessante construir aquele lugarzinho, né, de menos barulho, né, que eu vou chamar a sala de menos barulho, que aí ajuda a pessoa em si e a mim e qualquer pessoa que tem espectro autista ou síndrome de Down. Importante, Cauê. Essa questão, né, você falou, você conversou com a escola te acolheu, você estuda em colégio, no Colégio público, Sim, colégio público, municipal. municipal. Então, assim, eles tiveram essa sensibilidade também de te ouvir, Sim, né? E muito importante sim. também para os professores, colégio, né, sim. diretores que estão nos assistindo, ouvir também, a partir É. do momento que o adolescente entra na adolescência, ouvir e respeitar essa questão, essas dicas que você está dando. Isso é muito Uhum. importante, E eles terem essa essa abertura abertura. faz toda a diferença. Toda a diferença. Agradecer ao Igor Correia, que é o diretor do Darcy Ribeiro, que é onde que eu estuda. E o Igor tem feito um trabalho de inclusão muito bacana na escola. E quando o Cauê chegou e levou essa demanda, as duas, tanto a questão do espaço, eu não sei se é esse o nome do espaço, mas um espaço que seria um espaço de regulação, Uhum. né? Uma sala que o Igor fez lá e colocou um ambiente mais tranquilo, e quando ele se sentisse desconfortável e quisesse ir para um lugar para facilitar o controle da respiração, ele poderia. E aí ele pediu também, sugeriu uma possibilidade de fazer uma palestra. E aí surgiu, eles criaram uma oportunidade lá e ele fez uma palestra com alguns alunos, inclusive alunos de turno diferente, perdão, de série diferente da dele, né? E nessa palestra ele compartilhou os desafios, explicou igual ele explicou aqui pra gente, né? Em alguns momentos, quando ele se sentia desconfortável, como ele reagia. E ele falou, né, Uhum. Cauê, eu lembro que ele comentou que. E eu vi o vídeo, né? Eles gravaram, depois mostraram. Ele falou: não, parece, vocês não me olhem, para não me olhar é como se eu fosse um estranho ou fosse fazer mal a alguém. Eu não vou fazer, porque naquele momento eu estava assim, mas depois eu vou ficar bem. E eu fico. E aí foi muito legal. Os alunos gostaram muito, depois deram um feedback. E teve uma professora que ele falou, da professora, eu não sei qual foi a professora, mas eu recebi um feedback de que ela foi muito influenciada, refletiu muito depois de tudo que ele compartilhou lá, foi muito importante para essas pessoas que estavam lá, que faziam parte da comunidade escolar, que eram os adultos, né? É muito Foi muito importante essa bacana. abertura também, para poder Uhum. deixar você falar, você, né, porque você se entende, você se conhece, nada mais justo que você falar. Sim, Então eu acho isso muito importante.
Mas, Cauê, você fez suas terapias, você falou que tem a sua psicóloga, que você conversa com ela, você faz futevôlei, você pretende voltar a fazer seus outros esportes que você parou. Mas o Hum. que você quer fazer do seu futuro? O Cauê, vamos botar, daqui a 10 anos, o Cauê. Então, eu tava pensando em fazer o UFC no futuro, que eu jogo, porque eu gosto de videogame, né, também, né, que eu esqueci de falar. Que o que eu tava jogando, né, um pouquinho em casa, era o UFC. E eu sempre tive essa pegada de UFC porque eu gostei. Eu sempre quis me tornar famoso. Meu sonho, né? Se tornar famoso Ó, e. já tá meio caminho. Todo mundo, vai, Cauê é famoso. É, Ó, mas o meu sonho mesmo é entrar pro UFC, não só pra ficar mais famoso ainda, para não só pra usar dinheiro pra ficar rico, mas para realizar um sonho da minha mãe também, que é realizar uma fazenda que ela pediu. olha! Que e melhorar o estilo de vida tanto para minha mãe, tanto para minha família e tanto para mim. E para meus filhos do futuro e para minha esposa do futuro. Olha, Olha, gente, disse que eu no vou ter 3 futuro. netos. Então você já tá pensando, pensa em esposa e filho e. Uhum. Olha, Eu creio. Sem palavras, né? 16 anos, filho futuro, seu é uma raridade. Há um tempo atrás, eu não sei se tem, mas quando ele era menor, tinha até o nome dos filhos. Ele falava o nome dos filhos. Você lembra disso ou não? Não. Não. Ah, mas Aham. importante, família é bênção, né? É. E o Cauê, esse bate-papo tá sendo muito, muito Aham. Muito esclarecedor e produtivo, muito né? produtivo. É. Mas aqui vou passar a bola para tua mãe e vou perguntar aqui. Como está sendo lidar com essa fase da adolescência do Cauê? E como tem sido o suporte que atualmente ele tem utilizado para dar conta dessa fase? Então, como eu falei, né, antes, foi uma fase bem desafiadora em função das demandas. As demandas que chegam hoje são outras, né? Mas, diante de tudo que a gente tem construído, a partir do que a gente tem conversado, o estímulo do diálogo, conversar muito, esperar o momento certo para as coisas acontecerem e a gente poder, então, lidar com algumas questões ali da idade dos hormônios, né, Micaela? Eh, Tem sido de muito aprendizado, muito aprendizado, muito aprendizado. Quando eu penso assim: "Não, isso aqui eu já tiro de letra". Aí vem uma situação para me mostrar assim: "Você não tira de letra nada". E aí eu vou lá e reformulo a rota, tá bom, então eu vou seguir por aqui. E aí muda um pouquinho, ajusta um pouquinho ali e a gente vê um resultado lá na frente. Com o suporte, né, respondendo a sua pergunta, com o suporte da fé, em primeiro lugar, a terapia, Bia, que ele já mandou um recadinho para Bia, eu mando outro, um beijo Bia, obrigada por tudo. Eh, o esporte, que é algo, assim, que sempre fez muita diferença em todo esse processo com o Cauê. Cauê faz atividade física por meio do esporte desde muito novinho, então ele já passou por algumas atividades, né, ele fez jiu-jitsu, fez judô, fez muay thai, fez karatê, só não fez esgrima, porque ele queria fazer esgrima, tá. Também Eu queria não fazer esgrima. tinha esgrima que na época até esgrima ele quis fazer, então a ideia sempre foi estimular, né, ele trazia a demanda, a gente pensava, ajustava, conversava com o pai, vamos ver se dá, aperta aqui, aperta ali, isso dá. E isso ajudou para que hoje ele tivesse uma constância, por exemplo, com o futevôlei e com a luta, que é uma coisa que ele gosta. Então, esse conjunto de atividades tem ajudado ele bastante. A gente tem uma médica, que é a doutora Daniele, né, que ajuda com a parte de suporte medicamentoso, com a indicação, que tem sido também muito importante Todos esses atendimentos você faz com ele aqui dentro do município? dentro do Dentro do município, município, né? dentro Então, do município, com o plano de saúde, né, tá, pelo plano de saúde. pelo plano de saúde. E graças a Deus e toda essa equipe, né, desses profissionais, e ele falou no futevôlei, né, nosso um carinho para o Lick e pra Karina. O futevôlei Araruama, que funciona aqui na orla da Lagoa. O Lick tem um trabalho muito bacana também de coach, ele não é só professor de futevôlei, ele é um pouco coach também, né. Então isso ajuda muito também nessa fase, porque já é a visão de um homem conversando e explicando e orientando, né, uma pessoa que tem uma visão da vida muito bacana, de futuro, isso ajuda bastante. Então, as pessoas com que eles estão se relacionando ali naquele momento, é muito importante também a gente ter esse cuidado. Eu deixo essa dica também para os pais em casa. É uma fase
Todas as fases são muito importantes, né? Mas essa fase é uma fase que a gente tem que estar muito ligado em relação às pessoas que estão ali envolvidas com os nossos filhos, porque o que vai falar, a direção que vai dar, o conselho que vai dar, eles podem tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, assim, é muito importante. Então, eu tenho um cuidado muito grande com esse meio que cerca, né? E graças a Deus a gente está aí com uma equipe muito bacana ajudando a gente nesse No processo. caso, então, o futevôlei, se tiver uma criança, né? Um adolescente, no futevôlei começa a partir de que idade? Eu não sei te dizer com que idade que já pode começar, mas eu vejo assim, as turmas são divididas, né? Então, É os aqui na menores, Lagoa, né? na Na Lagoa, Orla. os menores têm, acredito eu, que tem turma separada. Eu vejo muitos jovens, pré-adolescentes, não sei te Então não tem informar essa barreira, que se é idade. atípico, Não. não tem essa. Cauê foi muito bem acolhido, muito bem recebido. E como o Paulo Henrique tem essa pegada, ele tem essa formação em coaching, se eu não me engano, pela Febracis, e eu já fiz um curso pela Febracis, o método deles realmente é muito bacana. Eu aqui fazendo merchan da Febracis sem receber nada, gente. Só Quando é bom, realmente eu a gente lembrei, indica. é bom, a gente indica. Então, assim, ele tem, além dele ser uma pessoa, né, que tem esse perfil de ajudar, de conversar, ele tem sim uma questão técnica, e isso ajuda muito. Então, tem feito uma diferença muito grande aí nesse processo aí da adolescência do Cauê. Então, gente, vamos fazer uma pergunta pro Cauê. Qual recado, Cauê, você gostaria de dar para as pessoas que precisam enfrentar seus desafios para se tornar uma pessoa melhor e com mais qualidade de vida? Então, posso olhar aqui, né? Pode? Então, um recado que eu quero dar pra vocês é como dei num conselho, mas era só um conselho mesmo, mas o recado que eu vou dar é: não desista. Porque se você desistir, ninguém vai fazer por você. Porque nada na vida é fácil e vai ser difícil, porque se fosse fácil, a gente iria ser mimado pro resto da vida. E, e por isso que tem que ser difícil, para você lá no futuro se tornar uma pessoa mais forte e lembrar e falar assim, cara, como eu consegui fazer aquilo? Incrivelmente era impossível, mas eu consegui fazer. Porque, tipo, experiência própria, eu passo por momentos difíceis. Tipo, tanto em escola, tanto fora. Tipo, qualquer momento difícil eu passo, mas eu não vou parar de desistir. E eu sei também que você não vai parar de desistir. Eu tenho fé. E Deus também tem. Porque Deus criou pessoas que não desistem. Criou pessoas fortes e vitoriosas. Então eu tenho fé que em vocês, jovens, adolescentes e crianças, conseguem passar por momentos difíceis, passar por barreiras que qualquer pessoa consegue passar. Então, fica a dica pra vocês e um conselho. Olha, Cauê, você deu dica só para criança, jovem e adolescente, não deu para mim, que tô com 38 anos. Tô falando Entendi. para você. Você me deu dica. Tô aqui. Gente, esse podcast tá maravilhoso, né? Gente, eu já gostaria de estender um convite para uma próxima vez, gente. Para uma próxima vez tê-los conosco, né? Porque a gente tá em dezembro, tem essa correria de Uhum. festa, mas tê-los conosco. Gente, encaminhando, né, para um final de podcast, eu gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores, né? A Microlins. Peraí. Vamos para o MS. Luciane? Então vamos falar da Luciane. Eita! Ao vivo assim mesmo. Vamos falar e agradecer a Microlins Araruama, uma das nossas parceiras, maravilhosa, que tem aberto as portas, né, e tem abraçado a causa. Inclusive, tive recentemente na Microlins para dar uma mentoria de como lidar com as pessoas com deficiência, né, como nós devemos, as nomenclaturas, as terminologias, como usar, para poder, eles estão procurando acertar, né? Para não ter receio de como lidar. Sim. E eu achei isso muito importante. Uhum. Não só são patrocinadores do Fala Típico, como abraçaram essa causa. Sim. Também, cadê? Vamos lá. A Luciene da Silveira, Advocacia e Consultoria Jurídica. Gente, a Luciene abraça a nossa causa, né? Inclusive, quero agradecer muito a Luciene, que teve o aniversário da minha filha, e a Luciene foi lá, junto com a equipe, e teve lá um bolinho para minha filha ficou mega feliz. Então, a Luciene é uma pessoa que ela abraça a causa, mesmo não tendo uma pessoa com deficiência, né, na família, mas ela abraçou a causa de uma forma muito legal, Uhum. sabe? Muito leve. E eu agradeço muito a Luciane.
Tem também ali nosso parceiraço ali. Cadê? Ele é o responsável pelas nossas canecas. A MS A MS Estúdio Sublimação, gente, a MS está fazendo agora um teste, inclusive com carteiras personalizadas, tá? Então entra na rede social da MS, da Luciene, da Microlins. Vamos dar essa força para as pessoas que abraçam uma causa que é tão importante e que às vezes fica tão de lado, né? E nós precisamos dar esse apoio, tá bom? Meu agradecimento aos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer aqui a Claudinha, muito obrigado por dividir conosco um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho de tudo que você passou. Gostaria de agradecer o Cauê, né? Obrigado. Aprendi bastante, Cauê, aqui com você hoje. Você realmente me deu uma lição aqui de vida. Estou De aqui nada. mastigando ainda as coisas que você disse. Gostaria, Claudinha, que você falasse um pouquinho das suas considerações, falasse um pouquinho do seu livro, como comprar, como adquirir o seu livro, para a gente poder estar encerrando esse podcast. Tá ótimo. Então, gente, aqui, ó. O Filhos Sem Manual de Instrução foi um presente, assim, em relação a essa experiência, todas essas experiências que eu dividi aqui com vocês. No último capítulo do livro, eu começo falando sobre a maternidade atípica, né? Que eu escrevi esse livro na pandemia. Foi uma produção independente e a ideia era compartilhar um pouco da minha experiência da maternidade, dos desafios da maternidade, mas mostrar, falei um pouquinho também da minha história lá da infância até chegar a mãe que eu precisei me construir como mãe, teve uma história que antecedeu isso e ela está aqui nesse livro. Eu tenho certeza que não tem uma receita de bolo aqui para a felicidade de ninguém, mas tem a história da vida real de uma pessoa que tem lutado, não tem desistido, tem dito sim para os meus sonhos, tem dito sim para os objetivos e tem acreditado todos os dias que é possível. E aí o que eu fiz, Micaela? Eu não recebo nada desse livro. O livro está com valor somente por conta da questão do custo, né, da editora. A editora é o Wiclap, então ele está disponível na Amazon e na Wiclap no valor de R$ 24,99. Então eu não recebo nada. É exatamente para você comprar e você degustar e refletir a partir das experiências que a gente tem compartilhado aqui. Então segue lá nas minhas redes sociais, claudinha.mendes, ó, Filhos Sem Manual de Instrução, tem os links lá de compra pela Wiclap e pela Amazon. É isso, muito Cauê, obrigada. você gostaria de falar alguma coisa, deixar suas considerações, falar para algum amigo, mandar um abraço? Fique à vontade. Então, eu esqueci de falar, né, de um negócio de música que eu esqueci, que eu componho música, que eu Aí, gosto de fazer música. Mas é só raramente, é só por hobby mesmo. Mas eu gosto, que eu sou fascinado por música e essas coisas. E eu quero agradecer João por sempre estar do meu lado também. Beatriz, Karina, meu pai também. Esqueci o nome dele, do futevôlei. Link? É, Lick e Gabriel e Rafael. Quero agradecer a minha família também, que sempre está do meu lado. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. gente, muito obrigado pela presença de vocês. E você que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e nos seguir na rede social. O Fala Típico é uma voz e ele está aqui para mostrar para você que é possível, tá? É possível termos uma rotina típica, sim, mas é possível seguir os nossos sonhos, seguir a nossa vida e conseguir, né, em si ser aquilo que nós desejamos, aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida e aquilo que nós estamos nos esforçando para ser, né? Quero parabenizar você pelo cuidado, pela criação, a educação do Cauê, né? Que independente de ser atípico ou não, a educação ela é muito importante, né? Os valores, eles são muito importantes. Então, eu quero parabenizar você como mãe, né? Como pessoa, por estar encaminhando duas pessoas, né? Que também tem o Arthur, né? Que foi lá, eu acompanho, né? Pelas redes sociais e é um grande homem, né? Cresceu e a gente, como mãe, a gente sente muito orgulho, né? Verdade. E quando acontece alguma coisa com o nosso filho acontece alguma coisa ruim, nosso filho agiu de uma forma, né? Que as pessoas às vezes se desagradam, culpam as mães, né? Uhum. Primeiramente, vou falar, foi a mãe. A mãe não deu educação, a mãe. Então, quando a mãe faz um bom trabalho,
poucas vezes ela é vista. E poucas vezes ela é reconhecida pelo trabalho que ela faz, e só ela sabe o que ela faz para que o filho alcance aquilo que ele precisa. Então, quero te parabenizar aqui por esse, né, por esse trabalho, por ser essa mãe, e tá dando resultado. E o Cauê, nós vamos ouvir muito falar do Cauê, porque o Cauê vai ser famoso, com certeza. Amém. Gente, eu agradeço a vocês, que Deus abençoe muito, muito obrigado, Claudinha, Eu que obrigado agradeço, mesmo. querida. Muito E obrigada. chegamos ao fim de mais um podcast. Até a próxima.